Hoje vocês tiveram aí um almoço sem carne, né? A Bianca falou, algumas pessoas bateram palma, outras falaram assim, pô, nem notei. Eu nem notei, para mim foi o melhor. Porque quando a gente não nota, significa que a gente já vai estar integrado no movimento, né? E por que uma alimentação sem carne, né? Falando de Francisco de Assis, ele que representa esse amor pelos animais, e por isso nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse trabalho que eu colaboro, o MOVE, que é o Movimento Vegetariano Espírita, que reúne pessoas do Brasil inteiro, outras pessoas também do mundo, de outros países, dos Estados Unidos, da Polônia, outros companheiros que estão trabalhando fora do Brasil também, e um pouquinho falar com vocês por que um encontro de jovens, né, sem alimentação. O Congeve provavelmente, não sei se todos os dias, mas já conversei, ele vai ter uma boa parte sem alimentação com carne. O Comecon é o encontro de mocidade de Contagem, é sem carne todos os dias. O nosso EFEC é sem carne todos os dias. Em vários outros encontros tem sido cada vez mais comum a alimentação vegetariana. O uso de não animais, de não matar, uma alimentação amorosa, sem sofrimento para os animais. E o movimento vegetariano espírita, ele não é um movimento paralelo ao movimento espírita, nada disso. É simplesmente uma plataforma educativa de integração que troca experiências, bem como divulgação e produção de conteúdo sobre a temática animal e da alimentação vegetariana à luz da doutrina espírita, conforme as obras clássicas. Então, um grupo de estudos que estuda a doutrina espírita, as referências que a gente tem dentro da doutrina espírita, que fala sobre o amor aos animais, sobre ecologia profunda, sobre o respeito à natureza, sobre conservação, ecologia, que é uma das minhas áreas de trabalho. Então, o MOVE tem essa proposta. Nós temos um site na internet, um Facebook, temos principalmente rodado nas redes sociais. O nosso site está em construção ainda, mas aqui o nosso grupo lá no Facebook, depois é só vocês procurarem, MOVE, Movimento Vegetariano Espírita, aparece lá, que a gente vai divulgando muitas coisas, né? No Facebook, principalmente, a gente divulga cards com frases, referências de livros, né? Então essa frase do Natal lá que a gente publicou: o Senhor encontrou junto dos animais o seu primeiro lar na insegurança da estrebaria. Uma frase de Emmanuel. Vou colocar alguns aqui só para vocês verem se está ficando bonitinho. O orgulho fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para as suas necessidades. Allan Kardec. Junto com o card, aí tem toda uma referência do estudo, a gente divulga pelas redes sociais. Depois eu passei para a Bianca um link dos nossos que depois pode pegar com ela, ou pelo meu WhatsApp, eu passo para vocês também, né? Junto com esse card vem a referência de onde estava escrito aquilo e outras referências no estudo. Toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, a gente dispara isso nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Divulgando a literatura a respeito disso. Tempos virão, essa frase que está na minha camiseta aqui: tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado. Essa é a mensagem do Espírito Alexandre, no capítulo 4 do livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado por André Luiz. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando o bem para todas as criaturas. E sempre uma fotozinha aí. Tá bonita as fotos? Aí todo card é assim, né? Deus é amor e pelo amor de Deus devemos amar a toda a criação. Esse de Leon Tolstói, pela psicografia de Dona Ivone Pereira. E no YouTube a gente tem algumas campanhas, alguns vídeos, né? Então a gente tem a campanha sobre Francisco de Assis, nos Passos de Francisco. Tem lá algum episódio, vocês podem assistir. Essa série Irmãos Animais, são vários episódios falando sobre os animais, a alma dos animais, o espírito dos animais, a evolução anímica, né? Todo um estudo sobre a evolução anímica, quem são os animais na visão da doutrina espírita. Essa outra campanha, que é a campanha Cântico das Criaturas, a referência faz a Francisco de Assis, né? A grande, famosa oração de Francisco de Assis, Cântico das Criaturas: louvado seja, irmão Sol, irmão Lua, né? E
Mas por que falar sobre vegetarianismo? O que esse assunto, afinal de contas, tem a ver com a gente? Tem a ver com a doutrina espírita. Então, a minha função aqui hoje é só apresentar rápidas referências para vocês. Nós reunimos, somente nas obras clássicas, 180 referências sobre vegetarianismo e relacionamento com os animais nas obras espíritas clássicas. Se eu pegasse aqui, se a gente fizesse um levantamento rápido aqui, quem que vocês confiam assim? Se o espírito falou aquilo através da psicografia daquele médium, é uma referência legal, uma referência confiável. Cita um médium para mim, fala em voz alta, todo mundo. Todo mundo falou Chico Xavier. Então é uma referência clássica, né? É isso que a gente chama de referência clássica. É claro que nós não estamos trabalhando aqui com argumento de autoridade. O que é argumento de autoridade? É aquilo, fulano falou, tá certo. Não é isso. Mas é óbvio que a gente tem aqueles espíritos, aqueles médiuns que a gente confia pela sua obra, pelo conjunto da sua obra, né? Então nós reunimos só na obra de Chico Xavier, Dona Ivone Pereira, esses médiuns, Divaldo Pereira Franco, né? E os espíritos, vamos lá, fala para mim 3 espíritos, que se você ler uma mensagem deles, você fala assim, legal, essa aqui é confiável. Emmanuel, André Luiz, pelo menos Emmanuel e André Luiz foi, né? Com muitas dessas referências ali que vocês viram, Emmanuel e André Luiz. Joana de Ângeles, Humberto de Campos, Meimei eu acho que ela não fala, até porque ela volta mais para a questão das crianças, da evangelização, né? Depois eu vou procurar se Meimei deve ter falado alguma coisa, ela deve ter falado. Todos os espíritos de alguma forma têm falado sobre os animais e muitas vezes especificamente sobre a alimentação vegetariana. Mas como é um hábito nosso, um hábito ainda arraigado na nossa cultura, ainda é um assunto delicado. Muitas casas espíritas ainda têm dificuldade de colocar esse assunto na sua pauta, na sua agenda, né? Por isso que eu falei assim, nem senti falta. Se não está sentindo falta, é porque já venceu, já rompeu um obstáculo, que alguém poderia, poxa, mas não tem carne, não vai ter carne hoje no almoço, eu não almoço sem carne. Então esse assunto ele é falado, e é falado muito em todas as obras da doutrina espírita. Como o movimento ele é nacional e pega outros países também, a gente focou inicialmente nesse médium e outros médios como Ivone Pereira, ou seja, naquelas obras que são consideradas por todos como obra clássica. Mas aqui na nossa região a gente ainda tem a psicografia de João Nunes Maia, com os livros de Lancelin, Miramês, Caína, que fala muita coisa sobre vegetarianismo. O Miramês fala muito, Miramês que psicografou a obra Francisco de Assis, que com certeza é uma das referências de vocês aqui nesse encontro. Então aqui esse post gerou um PDF com todas essas referências, já passei para a Bianca, pois ela pode distribuir, quem quiser, tiver interesse, pode pegar no nosso Facebook também, ou me passar, eu passo para vocês. Que às vezes alguém fala assim, isso é bobagem, esse assunto não faz, pelo menos 180 eu estou apresentando ali para vocês, é muito estudo, isso faz parte sim do nosso assunto, e mais do que nunca agora, né? E eu vou citar apenas algumas, porque o nosso tempo é pequenininho aqui, é mais para a gente fazer uma localização, pensar nisso. Quem sabe que o encontro inteiro seja um encontro com alimentação amorosa, sem carne nenhuma, ninguém sinta falta, ou faça isso em nome de Francisco de Assis, o grande amor, o grande amante dos animais, né? Como diz a música aqui, eu estava guardando a música na cabeça e depois eu me esqueci, mas como é que foi? O finalzinho do refrão da música, com seu exemplo de amor aos animais, não é uma coisa assim? Iguala todos aos olhos do Pai, essa é a frase. Iguala a todos aos olhos do Pai. Se todos somos iguais, como Francisco de Assis falava, né? Irmão Sol, irmã Lua, irmão animal, irmão peixe, irmã vaca. Alguém aí come seu irmão? Essa é a grande questão, né? Nós amamos o meu cachorro, eu amo meu gato. Alguém mataria o seu gato para comer? Por que a gente mata o boi, mata o burro, mata o peixe, mata o frango?
Essa é a grande questão, a grande pergunta. Eu sei que é uma pergunta que incomoda, porque faz parte da nossa cultura, a gente ainda faz isso e às vezes não pensa, mas a doutrina espírita está aí justamente para nos fazer repensar os nossos hábitos e sugerir mudanças melhores para nós. Por que que o assunto muitas vezes ele é simplesmente desprezado dentro da doutrina espírita? Por causa da questão 723 do Livro dos Espíritos. Lá em 1857, a publicação da primeira questão, primeira publicação do Livro dos Espíritos, não era 723, até porque tinha somente 500 e alguma coisa, né? Depois, na segunda publicação, ela virou a 723. Kardec pergunta aos espíritos: a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Daí respondem os espíritos: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhes prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, acabou. Então, pronto, fechamos isso aqui, podemos continuar comendo carne, né? Livro dos Espíritos, está lá na questão 723, não tem problema nenhum comer carne. No entanto, nós sabemos que a doutrina espírita é progressista. O conhecimento cresce, o crescimento evolui, e a gente evolui o nosso conhecimento. Aqui a resposta foi dada em 1857. A questão 723, ela não pode ser olhada sozinha, porque se a gente vai na 524, Kardec pergunta: mas seria meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de qualquer outra por expiação? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Então é meritório. Em benefício dos outros, nesses outros eu vou incluir os animais também. Então, em benefício dos animais, em benefício da natureza, depois a gente vai comentar, se der tempo, pelo menos rapidamente. A alimentação carnívora hoje, ela representa o maior impacto ecológico sobre a natureza, né? Então, em benefício dos outros, se eu posso me abster disso, é um mérito. Lá na 733, continua: entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição. Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Então, à medida que nós evoluímos espiritualmente, que nos espiritualizamos, as necessidades de destruição diminuem. E na 734, em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Será que eu tenho esse direito de matar os animais? Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui o direito. Então, até na medida da necessidade, lá 757, agora, a partir do momento que isso torna-se um abuso, vocês sabem quantos animais são mortos por ano para a alimentação humana? Só no Brasil, vou dar os dados só do Brasil, mais de 7 bilhões de animais são mortos por ano, só para alimentação. 7 bilhões são 10 vezes mais, né? Então, 7 bilhões é o número da população humana em todo o planeta. No mundo inteiro são 70 bilhões. 70 bilhões, 10 vezes mais. Só os que são mortos, fora os que estão aguardando o abate. Então, será que nós temos o direito dessa destruição? Ou será que nós já abusamos? Quanto que se desperdiça, quanto que joga fora, né? A gente mata um boi inteiro e alimenta quantas pessoas? Quanto que se joga fora daquele animal? E aí nós vamos pensar, quem é aquele animal para a doutrina espírita? Já que vocês estão falando de Francisco de Assis, é nosso irmão. Se é nosso irmão, tem os mesmos direitos que nós temos. Os animais, segundo a doutrina espírita, têm consciência, portanto, têm consciência do seu sofrimento, têm consciência da sua existência. São almas, são espíritos em evolução. Espíritos que nós aprisionamos, muitas vezes em jaulas, como são os frangos para abate, os frangos para
ovos, né, para a postura de ovos, em jaulas pequenininhas e às vezes com crueldade, corte de pedaços do bico para que eles não se machuquem, né? Prende as pernas, mantém em jaulas pequenas, alimenta com alimentação o tempo inteiro para que eles engordem, ganhem peso rápido. Todo esse sofrimento tem uma marca, é o que a gente chama de pegada. Aquilo que a gente come tem uma história. Aquele pedaço de carne que eu comi tem uma história. Um espírito habitou aquele corpo que foi morto, e aquele pedaço de carne tem uma história, muitas vezes uma história de sofrimento. Por isso a alimentação vegetariana ela é chamada assim, alimentação sem crueldade, alimentação sem sofrimento. Não só a alimentação, né? Se a gente for passar para o veganismo, todas as nossas práticas, né? Cosméticos, todos os cosméticos que a maioria das pessoas usa aí, batom, esmalte, são testados em animais, às vezes com testes cruéis. Muitos testes são feitos no olho de coelho, né? Produtos químicos são pingados no olho do coelho para ver se causa irritação, até a medida que ele não causa irritação, para não causar irritação na nossa pele, porque eu vou passar nos lábios, vou passar no rim, no olho, né? Aqui na sobrancelha, então eu preciso testar isso. Então aquele cosmético tem uma marca de sofrimento, tem uma marca de crueldade. Então quando eu penso no amor aos animais, os meus hábitos vai naquilo que está sob meu direito. Somente as minhas necessidades estão sendo atendidas, eu estou extrapolando essas minhas necessidades para manter uma cultura, para manter um status, para manter uma situação que de fato eu não precisaria ou que poderia ser menos cruel. Mas se o Livro dos Espíritos traz isso, na Revista Espírita, em abril de 1858, Kardec faz uma entrevista com Bernard Palissy sobre como era a vida no mundo em Júpiter. E Kardec pergunta para Bernard Palissy se a alimentação lá em Júpiter era igual à alimentação na Terra, de vegetais e animais. E Bernard Palissy diz que não, que lá a alimentação é puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Por que essa citação é interessante? Nós estamos num mundo de provas e expiações, deixamos um mundo primitivo que começa o seu estado de regeneração lá com a publicação do Livro dos Espíritos. Nós estamos no final da era da prova e expiação, começando então a transição para um mundo de regeneração. Um dia seremos um mundo feliz. Júpiter já é esse mundo feliz. Num mundo feliz, ninguém come carne. Os animais são amigos. O homem é protetor dos animais. Então, se lá na questão 723, a carne alimenta a carne, é uma necessidade, então nós estamos olhando para trás. Lá no mundo feliz, ninguém mais vai comer carne. Então nós estamos falando de um processo evolutivo, concordam comigo? Em que a questão 723 traz ainda uma necessidade de 1857. Lá na frente nós não vamos mais comer, ninguém mais vai comer carne, não existe esse negócio, e nós estamos no meio do caminho. Então nós estamos exatamente nesse momento de transição. Então nem é considerar a questão 723 simples, puramente, vamos comer carne à vontade, nem é aqui, então ninguém mais come carne, mas nós estamos exatamente nesse processo de transição. E é por isso que Emmanuel, quando questionado em 1941, no livro O Consolador, a questão 129, perguntam para Emmanuel: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Veja que é a mesma pergunta que Kardec fez para os espíritos, só que a resposta agora é bastante diferente. Emmanuel diz: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências. Mas o que aconteceu com os espíritos? Que lá em 1857 fala a carne alimenta a carne, em 1941, é claro, é um erro de enormes consequências. E aí por isso eu já perguntei para vocês, qual é o espírito que vocês confiam? Porque agora ninguém pode falar assim, mas Emmanuel, né? Emmanuel não podia ter falado desse jeito. Vocês confiam ou não confiam em Emmanuel? Então ele está dizendo, a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências.
do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. Que enormes consequências são essas? Consequências para os animais, consequências para o sofrimento dos animais, consequências para a nossa saúde. Um monte de doença, câncer, depressão, tem relações com a nossa alimentação, com o tipo de alimentação. As questões ecológicas, já que estamos falando de Francisco de Assis, 76% de tudo que se produz de alimento no Brasil vai para onde? Não para as nossas mesas, mas para a ração animal. Por que está tudo desmatado? Está um calorão danado aqui, não está? As árvores foram embora. Por que as árvores foram embora? Boa parte do que foi desmatado é para criar pasto. Pasto para criar boi, para poder matar, para a gente comer. Então todo o ciclo ecológico das águas, o ciclo da temperatura, aquecimento global, etc., a alimentação vegetariana tem um impacto direto sobre isso. Por isso, um erro de enormes consequências. E Emmanuel continua: é de lastimar semelhante situação, mesmo porque, aí ele vai fazer referência lá atrás à questão 723, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Então, se lá a carne alimentava a carne, em 1857 nós não tínhamos energia elétrica, não tínhamos celular, smartphone, né? Não tinha nada disso que a gente tem hoje, água quente no chuveiro. Quanto que nós evoluímos tecnologicamente falando? Hoje nós já conhecemos muito sobre nutrição e sabemos que não precisamos de nenhuma proteína ou mineral ou vitamina de origem animal. Tudo nós encontramos nos vegetais. Mesmo as proteínas, que tanta gente fala, mas sem carne não teria proteína. Há muito alimento rico em proteína de origem vegetal. Então nós temos veganos, crianças que nasceram veganas, que são adultos saudáveis, idosos saudáveis que são veganos, jovens que são veganos, está até gordinho, o pessoal vegano, magro, emagrecer, igual o pessoal fala assim: você parou de comer carne, emagrece. Não emagrece nada, está tudo bom. Então a alimentação vegetariana, ela supre todas as necessidades. Esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal. Mas Emmanuel então está indo contra a codificação espírita. Não, é um progresso. Como nós progredimos, como nós avançamos no conhecimento. Se antes a carne alimentava a carne, porque não se conhecia todas as possibilidades da alimentação vegetariana, hoje nós conhecemos. Hoje é plenamente possível uma alimentação sem sofrimento, uma alimentação puramente vegetal. E por isso os espíritos estão cada vez mais recomendando a alimentação vegetariana no nosso crescimento espiritual. Temos de considerar, porém, é óbvio que não vai parar de uma hora para outra, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, no qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano, né? Algumas pessoas me perguntam: mas se todo mundo parar de comer carne, o que nós vamos fazer com esses boi tudo aí, todo mundo que trabalha? É óbvio que isso não vai acontecer. Mas será que nós aqui, todo mundo, somos 100 jovens aqui, 200 talvez no encontro inteiro, parar de comer carne, será que isso vai fazer algum impacto econômico? As pessoas vão ficar sem emprego? Não vai. Mas se cada um de nós ficar um dia da semana sem comer carne, isso faz muita diferença para a vida dos animais. Será um animal a menos que nós deixaremos de matar. Será uma alma que terá a sua oportunidade de evoluir, a sua oportunidade de concluir o seu processo reencarnatório. Será um sofrimento a menos, uma morte a menos. Só que acontece que me veio um negócio na cabeça. Por que o Chico consumiu carne a vida toda? A época dele era bastante diferente da nossa, né? Muito do que os espíritos escrevem, a gente só consegue ir compreendendo com o tempo. Ele pergunta por que o Chico comia carne, né? Então, veja, o Chico nasceu no início do século, né? Então, a época ainda era muito diferente.
É óbvio que uma alimentação vegetariana exige mais, você vai ter que comer uma alimentação muito mais rica em termos de vegetal. Aquela época, você ia no supermercado, não era igual a gente vai hoje, os supermercados de hoje, as feiras de hoje, era tudo muito local. Então, provavelmente, por causa dessa dificuldade, ou seja, ele ainda não conseguia. Mas todos que viviam junto do Chico falavam que ele tinha muito amor aos animais. Isso é representado em várias fotos, mensagens dele, né? Então, talvez essa dificuldade, né? Muito bem. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para outro sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justos. Aí essa frase aqui é importante para nós. Sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Eu gosto dos Espíritos que eles são claros, que às vezes a gente fica assim, mas é só um bifinho. O que está no seu prato, segundo Emmanuel, não é eu que estou falando, segundo Emmanuel, são os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Então é preciso trabalharmos dedicadamente por esses tempos novos. Quando que foi que ele disse desses tempos novos? 1941, isso faz 78 anos. Será que já chegou esses tempos novos? Ou isso é para a nossa próxima encarnação? Já chegou, já passou, já está mais do que na hora da gente fazer movimentar esse tempo novo, o mundo inteiro, né? O movimento espírita, na verdade, está para trás nesse aspecto. Nós precisamos avançar muito mais, porque uma informação que tem 78 anos, nós já deveríamos estar mais avançados nisso, trabalhando por isso. E não só Emmanuel fala, Humberto de Campos, em Cartas e Crônicas, um capítulo chamado Treino para a Morte, capítulo 4, diz assim: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. De uma forma delicada, Humberto de Campos está nos chamando de canibal. Os tamoios, os caiapós eram canibais, matavam seus irmãos, outros seres humanos, para comer. Aí a gente assusta, mas que absurdo, matar uma pessoa da mesma espécie para comer, isso é canibalismo. Para o Espiritismo, os animais são os nossos irmãos. Então Humberto de Campos está dizendo que isso não nos distancia muito dos animais. É só um irmão de uma outra espécie, mas é um irmão. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Eu não sei se é uma notícia ruim para vocês, se é de primeira mão, mas lá no mundo espiritual não tem churrasco. Não vai ter picanha. Aí alguém fala assim para mim, mas nossa, eu não consigo parar de comer carne, eu não fico um dia sem comer carne. E quando você morrer, como é que você vai fazer? Vai chegar lá como um doente, que vai precisar de um tratamento durante um tempo para poder se acostumar. Por isso que ele coloca na mensagem, tem outras coisas, né? O treino para a morte. Lá no livro Nosso Lar tem todo um capítulo sobre a alimentação, a guerra que foi quando o governador decidiu reduzir as exigências sobre a alimentação. Depois leiam lá no livro Nosso Lar. Foi uma luta, mas uma briga, teve que prender gente nos calabouços, porque o pessoal estava fazendo contrabando de alimento no nosso lar. Então é difícil, mas comece a renovação dos seus hábitos dia a dia. Eu consigo ser vegano. Legal, seja vegano. Consigo ser ovo-lacto vegetariano, me alimento ainda de ovos, de leite. Procure se alimentar de ovos que não venha da indústria, talvez ovos caipiras ali, que você conhece a origem, né? Você consegue ficar um dia sem comer carne? Fica um dia sem comer carne. Nós temos a campanha mundial aí, segunda sem carne. Toda segunda-feira eu não como carne. Tem outras campanhas, carnívoro de final de semana. A pessoa só se alimenta de carne no final de semana. Durante a semana inteira ela segue uma alimentação vegetariana.
Cada um se esforça do seu jeito, mas cada um faz alguma coisa, né? O convite da doutrina espírita é essa: ela não obriga, ela não te acusa. No MOVE nós seguimos muita orientação da comunicação não violenta, que é a observação sem julgamento. Quer dizer, nós não vamos aqui condenar ninguém porque está comendo carne, não é isso, mas nós sempre faremos um convite amoroso. E cada um pode, se eu posso fazer alguma coisa, posso buscar um cosmético vegano, um cosmético com selo de qualidade sem crueldade, que chama de cruelty free, né? Então esse cosmético é sem crueldade, não foi testado nos animais. Comece por aí pelos cosméticos. Aí a pouco eu consigo reduzir a minha alimentação. Tem muita gente que não come carne vermelha, então já pelo menos não mata um animal grande. Não, eu como um peixe, eu como um frango, daí vai reduzindo, depois para de comer frango, só come peixe, depois para de comer. Tudo é um passo a passo, né? Tudo é uma dinâmica nesse treinamento para a nossa parte. Bianca, você queria? Sim, você trouxe alguma referência acerca da questão da honestidade, como essa questão da carne? Não trouxe. O nosso tempo não seria possível. André Luiz fala um pouco sobre isso, né? No livro Obsessão. Depois, quem tiver interesse, a gente pode compartilhar um pouco mais. O Lancelin fala muito sobre isso. Nas obras de André Luiz, ele fala sobre as visitas que ele faz a Matadoros, no livro Missionários da Luz. André Luiz fala que foi o pior lugar que ele já visitou no mundo encarnado e no mundo dos desencarnados. Grande parte dos vampiros se alimentam desses lugares, os vampiros espirituais, né? Mas eu não trouxe muito nesse sentido, que achei que não seria tanto e o nosso tempo não permite. Mas pelo menos sobre essa questão dos vampirismos, porque se Emmanuel lá fala dos despojos sangrentos do nosso prato, se Humberto de Campos nos chama a esse treino para a morte, Alexandre, no livro Missionários da Luz, não perdoa muito não, ele simplesmente nos chama de vampiros. Por que isso? No capítulo 4 vai falar sobre o vampirismo. Aqueles que não conhecem sobre isso na mediunidade, vampiros no mundo espiritual são espíritos obsessores que influenciam os seus obsediados numa tal integração, eles estão tão juntos que um vive da vida do outro, sugando as energias do outro. Então muitos espíritos que antes eram alcoólatras e desencarnam levando o vício do alcoolismo, eles sugam esses ares do alcoolismo nos seus espíritos obsediados, nas suas vítimas, vamos colocar assim, absorvendo essas energias dessas pessoas. E lá no capítulo 4, Alexandre leva André Luiz para um caso desse, e André Luiz fica assustadíssimo. Como assim? Como é que existe vampiros, né? Vampiros, uma figura mitológica. Qual que é a figura mitológica do vampiro? Aquele que alimenta da vida do outro, tira a vida do outro para poder viver, não é assim? Ele tem uma vida eterna, mas para ele continuar vivo, ele tem que morder lá, seja o pescoço, seja alguma outra parte do corpo, não é assim na mitologia, e tirar a vida do outro. Então André Luiz fica assustadíssimo, né? Como é que pode existir espíritos verdadeiramente vampiros, sugando a vida, sugando a energia de outros espíritos? Nesse assombro de André Luiz, Alexandre vira assim para ele: mas por que você está assustado? E aí começa: e nós outros, quando nas esferas da carne, nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves? Ora, se a minha vida depende da morte de outro ser, a comparação com o vampiro não está muito longe, não é? A pretexto, e olha a palavra, a pretexto de buscar recursos proteicos. Pretexto é uma justificativa sem fundamento. Então é uma justificativa, mas você pode buscar essa fonte proteica em qualquer outro alimento. Não precisa ser da morte de um irmão inferior. Exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não é assim que se faz? Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso, aí vale um estudo mais detalhado, né? Mas em outras obras, os espíritos acontece em falar que os irmãos menores, os animais,
esperam de nós cuidado e roteiros de progresso, da mesma forma que nós esperamos dos espíritos superiores as orientações. Então os animais estão para que nós cuidemos deles e possamos ajudá-los no seu progresso. E valores educativos para melhor atender a obra do Pai. Dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muita vez à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. A gente faz o porco comer para ele ficar bem gordo, para ter o bacon, né? Senão ele não forma o bacon. Então doença, a gente gera doença no nosso irmão, uma doença de obesidade, engordando ele para que ele tenha um bacon gordo. Aí todo mundo fala, uma boa picanha tem que ter uma boa gordurinha em cima, não é assim? Então não só basta comer o animal, como requintes de crueldade, né? Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer valores culinários. Tem um patê chiquérrimo, caríssimo, feito do fígado de gansos. Só que para ele produzir esse patê, você tem que colocar uma alimentadora, como se fosse um funil na boca do ganso, e a comida vai sendo colocada para dentro, enfiada à força, porque ele não come, né? De modo que passe no papo dele para inchar o fígado dele e depois extrair o fígado e fazer essa pasta, né? Tem um fígado de pato, fígado de ganso, que se tornou um patê famoso. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção a matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Em nada nos dói ver um animal caminhando para o matadouro. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer às indústrias da morte. Então não é de se assustar que existam vampiros, nós mesmos somos vampiros nessa concepção, nessa alimentação. Olha o que ele diz: indústrias da morte, não é outra coisa. O cemitério na barriga. Quando eu vejo um pedaço de carne ali, aquilo é um ser que precisou morrer para que aquele pedaço de carne estivesse no açougue e depois no meu prato. É uma indústria da morte, que vive da morte dos nossos irmãos. Esquecíamos-nos de que o aumento de laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa. Aí a frase que eu já citei, né? Porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como lar, será também sagrado. Aí é interessante ele ter usado a palavra estábulo, porque Jesus escolheu nascer numa estrebaria, um estábulo. Então o estábulo, assim como o lar, será também sagrado. Ou seja, da mesma forma que eu valorizo a vida dos meus familiares, tempo virá para a humanidade terrestre que nós valorizaremos a vida de todos os seres da criação, das plantas, das pedras, das árvores, do ar que nós respiramos, dos rios. E não só na alimentação vegetariana, mas indo um pouco para a ecologia franciscana, né? E aí encerrando esse nosso momento de hoje,
Porque Francisco de Assis é o nosso exemplo maior aqui, o nosso pai seráfico, né? Quando ele falava irmão ar, irmã água, se a gente for pensar um pouquinho sobre tudo o que nós fazemos, da onde que nós tiramos a água para a gente beber? Dos rios. O que a gente joga no rio quando a gente dá descarga? As nossas fezes. Gente, a gente caga na água que a gente bebe. É muita loucura um negócio desse, não é não? Então aí cada vez mais, né, a gente tentando gerar consciência, tratar o nosso esgoto. O esgoto hoje tem possibilidade de virar energia renovável, né? Sem falar das barragens que estouram por aí, Mariana, Brumadinho. Aí não vale a pena nem a gente comentar, senão nós vamos precisar ficar mais um tempo aqui, começar uma oração, uma prece. Os absurdos que nós estamos fazendo com a natureza em nome de comodidades, em nome do nosso bem-estar. Quando nós falamos de espiritualidade, a responsabilidade com os nossos atos, elas precisam ser pensadas, meditadas, refletidas a todo tempo. E nós estamos convidando vocês a pensar como Francisco de Assis, no seu amor aos animais, no seu amor à natureza, se nós não podemos nos mover em favor aos animais. Obrigado, um abraço a todos.